Fala Dev, seja bem-vindo ao canal Área Dev e ao treinamento de JavaScript. E hoje, a nossa última aula desse treinamento, vamos fazer uma aplicação bem simples, tá? Como você pode ver aí, a gente fez aqui meio que um clone, né, da Netflix, o AreaFlix. E aí a gente vai consumir um serviço de filmes, tá? Para a gente poder exibir aqui no resultado da nossa busca, tá? Vou fazer uma simulação aqui, tá? Ó, então vou colocar aqui o nome do filme que eu quero, Dragon Ball Z. Quando eu clico aqui em Vamos Lá, ele retorna aqui, ó, todos os filmes, tá? Existentes no serviço, beleza? Vou colocar aqui outro filme, Spider-Man. E aí, quando eu clico, ele retorna todos os filmes do Homem-Aranha, certo? Uma aplicação bem simples, tá? Com responsive e tudo. E aí a gente vai ver agora na prática, tá? Como criar essa aplicação. Mas antes, vamos lá para o Notion, entender alguns conceitos do serviço que a gente vai consumir, tá? Que é um endpoint, uma API aí de filmes. E aí a gente vai ver quais são os parâmetros que a gente vai utilizar e partir para o VS Code para a gente praticar e desenvolver essa aplicação aí, beleza? Então vamos lá para o Notion. Bom, vamos lá, estamos aqui no Notion, tá? E aí você vai vir aqui, ó, vai descer um pouquinho e vai clicar aqui, desenvolvendo a aplicação, tá? Eu coloquei aqui em passos, né, como é que a gente vai utilizar o serviço lá de filmes, certo? E aí você dá uma lida. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, lembrando que eu vou deixar o link do Notion, tá? Na descrição do vídeo para você ter acesso ao conteúdo, beleza? Então vamos lá, ó. Desenvolvendo uma aplicação. Vamos implementar uma aplicação simples, onde iremos consumir um serviço externo, tá? Utilizaremos a API OMDB, tá? API, para listar os filmes existentes do serviço, certo? Bora codar lá. Aí vamos abrir aqui o link para a gente visualizar aqui o serviço que a gente vai consumir, tá? É uma API de filmes, e aí você consegue também ver séries, listar os episódios, tá? Você consegue dar uma olhada na documentação aqui, ó. Você consegue visualizar aqui o modo de usar, os parâmetros, tá? Para você conseguir retornar o que é que você quer, se é uma série, se é os episódios que você gosta. Aqui você consegue setar um exemplo, tá? Não vou me aprofundar muito aqui em como ler a documentação, tá? Mas eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também aí no Notion, tá? A gente vai utilizar um parâmetro bem simples, que é esse parâmetro aqui, ó, o S. Ele vai procurar o filme pelo título, tá? Pelo nome do filme, beleza? A gente vai ver na prática daqui a pouco no VS Code. Então vamos voltar aqui, ó. Vamos ver aqui os passos, tá? Ó, eu separei aqui em 2 passos, certo? Bem simples, para a gente poder utilizar esse serviço. O passo 1. Primeiramente, vamos gerar um token no serviço para podermos consumir a API sem nenhum problema, tá? Então, no primeiro passo, você vai ter que gerar um token, tá? E aí você vai acessar o link aqui, tá? Que eu já deixei para você, certo? E aí vamos ver aqui, ó. Bem simples, tá? Você vai carregar aí, abrindo uma aba nova, tá? E você vai colocar aqui, ó, free, tá? Você vai digitar o seu e-mail, certo? O nome, o sobrenome, e aqui você coloca teste, development, tal, algum nome qualquer, teste, certo? Só para ele gerar o token, tá? E aí eu coloquei aqui, ó, marque a opção free, né, e insira seu e-mail, nome, sobrenome e alguma palavra no campo user, tá? E aí, quando você fizer o submit, né, verifica se o token e o link de ativação vai chegar no seu e-mail, tá? Assim que você insere seu e-mail, faz o submit lá, preenche os campos, você vai receber um e-mail, tá? O e-mail que você inseriu aqui, você recebe um e-mail de retorno lá com o token que ele vai criar para você e uma URL para você ativar, tá? E aí, ó, eu coloquei aqui um exemplo. Quando você faz o submit, ó, ele faz a verificação do link, né, para ativar a chave e envia para o seu e-mail, tá? Após clicar no link de ativação lá no seu e-mail, junto com o token lá que você vai visualizar, automaticamente abrirá uma aba, né, como essa aqui abaixo, ó, eu coloquei, tá, ó, sua key agora está ativada. E aí ele abre aqui uma URL com a sua key bem aqui. Aí eu ocultei, né, porque essa é a minha key, tá? E aí, ó, a gente aguarda alguns minutos e o clique lá no link, tá, recebido no e-mail. Quando você clicar para ativar a sua chave, né, a sua key, você aguarda alguns minutinhos para ele poder validar direitinho e você consumir o serviço sem nenhum problema, tá? Aí vamos aqui, ó, a API essa aqui, tá? Ele vai gerar aqui a URL
com um parâmetro, tá? E esse aqui é o ID do filme, tá? E o segundo parâmetro é a API Key, tá? Com a sua key aqui, a sua chave, certo? Depois de clicado, abrirá uma página, tá? Uma aba nova com o JSON igual à imagem abaixo. Eu já printei para você já ir seguindo o passo a passo, ficar bem mais simples, tá? Ó. Então, quando passar alguns minutos, após você clicar lá no link que você vai receber no e-mail para ativar o seu token, ele vai abrir aqui uma aba, tá? Ó, com um JSON, tá? Um objeto aqui para você visualizar o retorno do serviço, que tá 100%, tá? E aí, ó, pronto, sua key está ativada e pronto para utilizar o serviço OMDB, certo? Vamos aqui para o passo 2, ó. Como vamos pesquisar pelo nome do filme, utilizaremos o parâmetro S, tá? Ó. Então aqui a gente utiliza o parâmetro S, passa o nome do filme dinamicamente e aqui continua, tá? Aqui vai ser o segundo parâmetro, API Key e a sua API que ele gerou, que é um númerozinho que aparece no e-mail, certo? Então vamos para a prática, vamos para o nosso VS Code praticar, tá? E aí a gente vai ver a nossa aplicação aí como resultado final. Vamos para o VS Code. Bom, estou aqui no nosso VS Code e aí a gente vai, né, como de costume, criar uma pastazinha chamada aplicação. Eu já criei aqui para agilizar a nossa aula, tá? E aí você vai criar 3 arquivos, tá? Ó, um index.html, um script e um style. E dentro da sua pasta aplicação, você cria uma pasta chamada img, tá? Que é onde vai ficar as imagens. E a única imagem que tem aqui é a do nosso background, tá? E aí eu vou disponibilizar o HTML, tá? Toda a estrutura aqui do HTML e a nossa folha de estilo, tá? Nosso CSS, para você copiar e colar e criar sua aplicação, tá? A gente vai focar aqui no nosso JavaScript, certo? E aí a gente vai instalar nosso servidor, tá? Para a gente poder testar a nossa aplicação. Automaticamente ele abre aqui uma aba nova, você clica aqui em aplicação e já vai carregar bonitinho aqui, né? Ó, a imagem atrás, tá? O texto com cor vermelha, branca, o nosso formulário bem formatado já, tá? E aí você vai abrir aqui o spec, tá? Para a gente visualizar e testar aqui o retorno da nossa API, tá? Ó, vou limpar aqui, certo? Vou voltar aqui no VS Code e vamos para o que interessa, certo? Bom, primeiramente eu quero fazer um evento. Que evento é esse? Quando eu clicar naquele botão vermelho, eu quero que faça algo, tá? Então vamos lá, ó. Eu vou pegar aqui meu objeto window, tá? Que é a nossa janela da nossa aplicação. E vou dizer o seguinte, ó. Quando ela carregar, né? Quando fizer o refresh na página, ele vai executar uma arrow function, tá? Eu quero que ele execute algo. O que é que ele vai executar? Ele vai executar aqui, ó, uma constante chamada submit, tá? E aí eu vou pegar ela aqui, ó, meu documento, vou utilizar aqui o Query Selector, tá? E aí o que é que eu vou selecionar? Eu vou abrir aqui o HTML, eu quero selecionar esse aqui, ó, o Submit, tá? Então eu copio aqui, venho aqui, coloco o ponto, porque eu estou selecionando uma classe, tá? E aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, ó. Esse Submit aqui que eu acabei de selecionar, eu vou adicionar um evento, tá? Eu utilizo aqui, ó, the Event Listening. Lembrando que se você não entender sobre os eventos, volte aí na playlist aí desse treinamento que eu expliquei em um vídeo como você cria os eventos e quais são os tipos de eventos, tá? O tipo de evento que a gente vai utilizar aqui é do tipo click. E quando a gente clicar lá, ele vai executar um callback chamado handle, tá? E a gente vai definir agora, certo? Ó, vamos criar aqui, ó, function handle, tá? Bem simples, certo? E eu vou salvar. Beleza, até aqui bem simples, lembrando que qualquer dúvida deixe aí nos comentários que eu vou te dar um suporte, tá? O que é que acontece aqui, ó? Vamos testar aqui nossa aplicação. Quando ela carrega, ela já carregou um script, tá? Que foi o quê? Selecionar esse botão e quando eu digitar aqui alguma coisa, vai fazer alguma coisa. Vamos testar aqui, ó. Vou botar teste e vou fazer o submit. Você tá vendo que ele adicionou aqui, ó, uns parâmetros na URL. O que é que acontece? A gente vai ter que fazer uma coisa para evitar isso, tá? Ó, de ele passar na URL o que a gente digitou aqui, certo? Como é que a gente faz isso? Eu não quero que ele faça isso aqui, ó. Bem simples. Vamos lá, ó. Eu vou colocar aqui, ó, e, tá? Um parâmetro, que é a abreviação de evento. E aqui dentro eu coloco, ó, e.prevent default, tá? Eu quero que quando eu clicar naquele botão, ele não vá para canto nenhum, tá? Vou salvar, vou voltar aqui para a aplicação, tá?
e vou fazer um novo teste. Vou digitar aqui, ó, teste, cliquei, ó, você vê que não acontece nada, ele nem adiciona aqui mais e não vai para canto nenhum, é isso que eu quero, tá? Beleza, eu não quero que ele saia daqui não, dessa página não, eu quero que ele permaneça e faça outra coisa, tá? O que é que ele vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai criar aqui, tá, um if, para a gente fazer uma verificação se existe algum texto digitado naquele campo lá de input, tá? Primeiramente, a gente vai selecionar aquele input, tá? Então, você cria uma variável aí, né? Usa a palavra-chave let e a variável vai se chamar move, tá? E lá no meu documento HTML, né? Bem aqui, ó, eu vou selecionar essa classe aqui, esse elemento aqui, tá? Ó, que é o input, onde o usuário vai digitar o nome do filme, tá? E eu vou colocar aqui, ó, document.querySelector. E aí a gente vai fazer alguma coisa com esse move, tá? Com esse dado aí, certo? E aí para a gente pegar o valor, que é o que o usuário digita aqui, ó, tá? A gente coloca aqui, ó, seguinte, ponto value, tá? E aí tudo que ele digitar lá, a gente consegue pegar, tá? Certo? Vamos fazer um teste aqui, ó. Console.log, move. Salvei. Vamos fazer um teste, ó. Colocar aqui, teste. Cliquei, ó, retornou aqui, ó. Teste. Então, o que eu estou digitando aqui, ele está capturando, tá? O valor que eu inseri no input, ó. Fazer o submit, ó. Tá retornando, certo? Então, aqui tá funcionando. Vou apagar aqui esse log, tá? E vou fazer uma verificação. Se existir algum valor, tá? Eu estou pegando aqui o value desse input, eu quero que ele execute uma instrução aqui dentro. E caso não tenha nada e o usuário apertar lá o botão, né, de pesquisar, eu quero exibir um alert, certo? E eu vou colocar aqui uma mensagem, tá? Vou colocar aqui, ó, digite um nome de filme, certo? Vamos fazer um teste aqui rapidamente, ó. Salvou aqui a aplicação. Se eu clicar aqui sem digitar nada, ó, ele vai exibir um alerta, tá? Ó, digite o nome de filme. Então ele caiu aqui na verificação, né? Ó, no else, tá? E se eu digitar alguma coisa aqui e clicar aqui, não vai acontecer nada, porque a gente não programou, né, as instruções para fazer alguma coisa. Vamos fazer agora. Bom, então eu vou voltar aqui dentro do if, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui duas constantes, tá? Const, a primeira vai se chamar URL, tá? E eu vou utilizar aqui o template string do JavaScript, tá? Aqui a gente vai adicionar a nossa URL da nossa API, tá? Que vai ser essa aqui, ó. Vamos voltar aqui no Notion. Vou abrir aqui, tá? Ó. Vou copiar aqui essa URL. Lembrando, aqui ele carregou um objeto porque ele já está trazendo, tá? Retornando com a minha chave, tá? Eu vou ocultar aqui, ó. Minha chave está oculta aí porque é uma chave privada, tá? E aí você passa aqui no parâmetro S o nome do filme que você quer, tá? Ó, por exemplo, vou colocar aqui Spider. Ele vai retornar, ó, todos os filmes com o nome Spider, tá? Ó. Ele retorna aqui um objeto, e dentro desse objeto ele retorna aqui, né, uma propriedade, o valor dela é um array de objetos, tá? E aí eu tenho Spider-Man 2, Spider-Man Homecoming, Spider-Man 3 e assim vai, certo? Eu tenho uma extensão aqui chamada JSON Formatter, tá? E aí você consegue visualizar aqui de duas formas. Nesse formato, né? E aqui no Passage que ele coloca aqui, né? Bem melhor a visualização, beleza? Então você instala aí no seu Chrome, essa extensão vai te ajudar. E vamos para o que interessa. Então você copia a URL, tá? E a gente precisa passar o valor do parâmetro S, que é a abreviação de search, né? A gente precisa fazer dinamicamente, que é para quando o usuário digitar naquele campo de input, né? O valor, ele vir para cá e aí o serviço retornar o que ele solicitou, tá? Por exemplo, vou colocar aqui Batman. Ó, ele retornou aqui, né? O que eu digitei aqui manual na URL, porém a gente precisa colocar no nosso código uma maneira de o usuário digitar naquele campo, né, aquele formulário, o filme que ele quer, e fazer dinamicamente aqui o valor desse parâmetro S. Como é que a gente faz? Vamos aqui para o nosso VS Code. Ó. Então, a primeira constante URL vai ser a URL do nosso serviço. E aí aqui, ó, a gente precisa passar, né, no lugar de cá, um valor dinâmico que vai vir aqui, ó, né? O value que a pessoa digitar no input, tá? Que é a minha variável move, tá?
E aí, como é que a gente concatena ela dentro do template string? A gente utiliza aqui a interpolação, tá? Ó, que é isso aqui, ó. Eu coloco o move aqui, e aí agora, tudo que o usuário digitar naquele input, né, vai vir para cá, ó, tá? Então a gente já dinamizou o valor do parâmetro s, tá? Então vamos colocar aqui ponto e vírgula, certo? A segunda constante vai ser as opções, tá? E aí eu vou iniciar aqui um objeto vazio e vou colocar aqui as propriedades e valores, tá? O primeiro vai ser o método, e aí a gente vai utilizar o tipo get, tá? O segundo vai ser o modo, tá? Não vou detalhar muito isso aqui. Vou colocar aqui o redirect. E aí vou colocar aqui follow. E aqui por último eu vou colocar cache. E eu vou definir aqui default, certo? Bom, criei as duas constantes. E aí a gente vai utilizar o fetch API que a gente viu na aula passada, tá? Para fazer a consumação desse serviço. Então você já digita aí, ó, fetch. E o primeiro parâmetro vai ser a URL. E o segundo vai ser o options. Bom, e aqui embaixo eu já vou colocar, né? Como eu estou usando o fetch, eu utilizo o then, né? Então, faça isso. Eu vou fazer aqui uma função. E eu vou colocar aqui, ó, um response, tá? E dentro dessa função, eu vou tratar o erro. Caso o serviço não retorne o que eu quero, retorne um erro, eu vou tratar esse erro, tá? Para não exibir um erro grotesco. Como é que eu trato ele? Eu vou colocar aqui um comentário. Tratamento de erro, certo? E a gente vai ver o seguinte, ó. Se o response.ok, tá? For diferente de ok, né, no caso, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou utilizar aqui a palavra-chave throw, tá? E vou iniciar um novo objeto chamado erro. No JavaScript você consegue tratar seus erros utilizando o objeto erro, tá? E aí você coloca aqui a mensagem que você quer. Vou botar aqui, ó, erro ao executar requisição. Certo? Bem simples. E aqui embaixo eu quero que ele retorne um objeto no formato JSON, certo? Então eu vou botar aqui, ó, return response.json. Pronto. Aqui embaixo eu vou colocar outro then, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó, receber dados. Esse then ele vai fazer isso, vai receber os nossos dados do retorno da API, tá? Vou colocar aqui, ó, function data. E aqui dentro a gente vai colocar um console.log e colocar o data para ver se ele já retorna alguma coisa para a gente. Vamos testar no nosso navegador, ó. Vou voltar aqui, vou limpar aqui o nosso log, tá? Vou colocar aqui, ó, hook. Quando eu clico, ó, ele já retorna. Então, o valor foi passado dinamicamente, né? Aqui, ó, o valor do parâmetro s, tá? Que a gente definiu aqui, tá? Ele capturou o que eu digitei aqui e inseriu aqui dinamicamente, tá? E aí ele retornou aqui, ó, né? O search e retornou um array com 10, né? 10 objetos com o nome hook, tá? Total de resultado 21, response foi true. Então ele caiu aqui, ó, nesse then, tá? Ele não retornou um erro não, ele foi sucesso. E o que é que acontece? Se você abrir aqui search, você vai ter aqui, ó, 0, 1, 2, 3 até 9, né? Que no caso aqui são 10. Você vai ter aqui, ó, um objeto, segundo objeto, né? Terceiro, quarto e aí vai. E ele tem aqui os filmes que você quer, né? Você digitou aqui a palavra-chave hook, ele vai te retornar o que tiver hook no meio, tá? Beleza. Tá retornando, né? O response tá true. O que é que a gente precisa fazer agora? Bom, a gente precisa exibir agora, né? Esse retorno aqui, né? Ó, vamos montar aqui um cardzinho, né? Para ele exibir aqui o título. Se você abrir aqui, ó, o índice 0, ele vai ter, ó, um link que é da imagem, o nome do filme, né? O tipo, se é um filme ou é uma série, tá? O ano do filme, tá? E aqui é o ID desse filme, certo? Vamos montar aqui uma estrutura HTML para exibir todos esses objetos aqui, ó, né? Que é o nosso filme que a gente pesquisou, tá? Então vamos lá para o código, ó. Aqui dentro do retorno,
A gente vai comentar esse console aqui, porque a gente viu que está retornando, né, direitinho. Vamos fazer o seguinte, ó, vou criar aqui uma variável chamada newContent, tá? Que é conteúdo, certo? E ela vai receber aqui uma string vazia, tá? E aqui a gente vai criar um for, tá? Para a gente poder pegar todos aqueles objetos e varrer o que a gente quer, né? Que é pegar as propriedades e valores, que é o título, a imagem, né? O ano do filme, certo? Então a gente vai precisar utilizar aqui um for para a gente pegar o que a gente quer. E a gente vai criar aqui uma variável chamada i, né? O i vai receber 1. E enquanto esse i for menor, né, do que a quantidade de objetos lá, quanto é a quantidade? Ó? A gente viu aqui, ó, ele está retornando 10, tá? 10 objetos, né? Tem um array de objetos, ó. Bom, aí se você expandir aqui, ó, você consegue visualizar, né? Ó, tem um array com 10 objetos dentro, ó. Length, a gente vai pegar essa quantidade aqui, tá? Essa propriedade, length. Então vamos lá, eu vou colocar aqui, ó, data, tá? Que é o nosso retorno. Data, ponto, operador de membro, tá? E eu vou colocar o seguinte, ó, search, que é esse aqui, a primeira chave aqui, tá? Search. E aí eu vou dizer que o que é que eu quero? Eu quero pegar a quantidade, né? Que é o length, tá? Ó, que é essa propriedade bem aqui, ó, length, certo? GTH, length, pronto. E eu coloco ponto e vírgula, então estou dizendo, ó, o i vai começar com o valor 1. Enquanto o i for menor que o total, né, que é 10, ele vai incrementar aqui, né, i mais mais, certo? E aí dentro desse for, eu vou criar uma estrutura para exibir os dados retornados, tá? Que é o título, imagem, etc. Beleza? Então vamos lá, ó. Agora eu vou pegar aqui essa variável que eu iniciei vazia e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou concatenar, ela vai receber aqui dentro, eu vou montar aqui, ó, uma li, tá? Vou colocar um class e vou botar aqui a minha class, app movies, tá? Ao card, tá? Lembrando que eu já estilizei, tá? As classes, então se você copiar aí e vier no seu style.css e pesquisar, ó, já existe já um CSS definido, tá? Porque eu já estilizei para deixar mais rápido esse vídeo, certo? Então vamos lá, vou voltar aqui e vou concluir aqui de digitar. Vou fechar aqui a minha tag e vou colocar um ponto e vírgula, certo? Vou copiar aqui e aqui embaixo eu vou concatenar novamente. Aqui eu vou adicionar um figure, tá? Que é para pegar a imagem lá do nosso filme. Eu vou adicionar aqui uma class, tá? Chamada app movies ao figure. E vou colocar o ponto e vírgula. Aqui embaixo vou fazer o mesmo esquema. Só que agora eu vou adicionar a tag img, tá? Img class app movies. E aí você coloca aí, ó, thumb, certo? E aí, aqui ainda na tag img você vai colocar o src, né? Que é a URL da nossa imagem. Aí você vai fazer aqui, ó, a interpolação, tá? Data.search, certo? E a gente vai passar aqui, ó, o índice, tá? Que é o i. O índice. E vamos pegar o quê? O que é que a gente precisa pegar? A gente precisa pegar a imagem, né, ó? Que é o pôster, né? A primeira chave aqui que aparece, a primeira propriedade, tá, ó? Mas essa URL aqui, ó, deixa eu abrir numa aba nova. Pronto, ó, é a URL da imagem. A gente precisa pegar ela para inserir lá na tag img, tá? Então vamos lá. Ponto poster, né? Deixa eu voltar aqui, conferir. Poster, pronto, tá certo. Poster. Então aqui a gente já tem a nossa URL no canto certo. O uso do índice aqui é para ele aplicar para todos os elementos, tá? Retornados, certo? Então a gente utiliza aqui o índice, que é o i aqui, ó, tá? Como é um loop, ele vai passar o primeiro, traz lá a imagem, o título, né, o ano do filme, o segundo, até chegar na quantidade, que é o total lá de filmes retornados de acordo com o título que você digitou, tá? Então vamos lá, ó. Vou colocar aqui barra e fechar. Aqui embaixo, opa,
eu vou continuar aqui concatenando, mais igual, template string, vou fechar o figure, tá? Fechei o figure, vou continuar concatenando, vou digitar aqui agora, ó, legend, tá? Vou botar aqui class, app movies, all, legend, tá? E aí eu vou colocar aqui ponto e vírgula. Vou continuar concatenando. Aqui dentro eu vou criar aqui um span, tá? Vou colocar aqui class, app movies, all, que vai ser o ano, tá? O ano do filme. E aí como é que a gente pega essa informação, né? A gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos utilizar aqui a interpolação dentro do template string, tá? Vamos colocar o data.search, certo? Vou passar o índice, que é para pegar para todos os elementos do meu for. E vou colocar aqui, ó, year, tá? Esse year é o ano, tá? Ó, esse aqui, ó, year, beleza? E aí eu fecho aqui essa tag span. Pronto. Aqui embaixo eu vou continuar concatenando. E eu vou colocar aqui agora um H2 para exibir o título do filme, certo? Vou colocar aqui class, app, movies, all, title, certo? E a gente vai pegar aqui utilizando a interpolação. Mesmo esquema, ó. Data.search. Quero pegar todos, né? Então, passar o índice, ponto. E a gente precisa pegar o título, né? Que é esse aqui, ó, title, tá? Title, pronto. Aqui eu fecho, certo? O H2, ponto e vírgula. Aí vamos continuar aqui concatenando. Vou fechar a legenda, tá? Ponto e vírgula. E aqui, por último, eu vou fechar a nossa LI, certo? Ponto e vírgula. Beleza. Mas se eu salvar aqui, não vai retornar nada ainda. O que é que a gente precisa fazer, certo? A gente apenas pegou aqui, ó, a imagem, o ano do filme e o título, certo? Agora a gente precisa exibir essa estrutura em algum canto, tá? Lá do nosso document. O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. Fora aqui do for, a gente vai fazer, ó, document. Lá no meu documento, eu vou pegar um elemento pelo ID, tá? Get element by ID, né? Que ID é esse? Vamos ver lá, ó. Existe um ID, uma tag lá, com uma identificação, ó. Que é essa aqui, ó. Moves, tá? Como a gente está criando uma LI, né, lá, uma lista, a gente coloca aqui, ó, uma UL, tá? Aqui tá uma div, mas é uma UL. Já vou corrigir aqui. Então a gente vai pegar essa identificação aqui, ó, tá? E aí via JavaScript a gente vai injetar dentro desse elemento aqui, certo? Então vamos voltar aqui, tá aqui moves, né? Ó, get element by ID, tô pegando pelo ID lá, o nome da identificação é moves. E eu vou fazer o seguinte, ó. No HTML, coloque essa variável new content, né? Que eu criei aqui ela vazia e fui concatenando, né? Montando toda a estrutura de HTML dentro dela. E aí ele vai injetar dentro daquela lista, né? As opções, né? As listas aqui com os filmes, certo? Beleza, vamos testar aqui e ver se já está funcionando, tá? Ó, salvei, vou voltar aqui. Deixa eu diminuir aqui o meu log, vou limpar. Vou digitar aqui um filme. Iron Man. Cliquei, opa, olha aí, ó, já retornou bonitinho. Tá vendo como é simples, ó? Ele retorna a imagem do filme, o ano e o nome do filme, certo? Ó, bem bonitinho. Aí lembrando que esse efeito, né, já está definido no CSS, porque eu já defini para agilizar o vídeo, tá? E aí você pode visualizar, eu vou deixar disponível o CSS e o HTML para você criar a sua aplicação, tá? Porém, vamos focar aqui no JavaScript, tá? Ó, ele está retornando, deixa eu digitar aqui outro nome, super. Ó,
retornou. Está retornando todos os filmes, certo? Direitinho. Então, vamos entender aqui o nosso script bem simples, tá? Ó, o que é que a gente fez? A gente, primeiramente, criou aqui, né, um objeto window. Quando ele carregar, ele vai executar um arrow function, né, um callback. E aí a gente pega o elemento submit, tá? Quando a gente clicar, a gente adicionou um evento. Clicamos lá no botão, a gente vai chamar aqui, né, nosso callback handle, tá? E a gente vai passar aqui o evento, né? Vamos definir um prevent default para ele evitar adicionar na URL o que você digitou, tá? E aqui dentro começa a brincadeira, né? Ó, a gente pega o valor lá do campo que o usuário digita, que é o nome do filme, né? A gente armazena essa variável e faz uma verificação. Se existir um nome digitado naquele input, passe ele na URL aqui do nosso serviço, ó, né? Dinamicamente, que vai ser o filme que a pessoa vai querer, né, digitando lá. E aí o serviço retorna com base no que você digitou, tá? A gente criou aqui duas constantes, a primeira é a URL do serviço, a segunda é as opções, né? Tipo get, o método, o mod cons, né, o redirect follow, cache default. E utilizamos o fetch API, tá? Para poder fazer a consumação desse endpoint, desse serviço, certo? E a gente passou aqui, ó, a URL, as opções, utilizamos dois dem, tá? Para tratar aqui, né? O primeiro DEM, a gente tratou os erros, tá? Se por acaso o serviço retornar um erro, a gente consegue visualizar um erro, né, bonitinho. E utilizamos o segundo DEM para retornar aqui os dados, né? Receber os dados que vai ser retornado no nosso serviço. Criamos aqui uma variável vazia, utilizamos um for para varrer todos aqueles objetos retornados da API, tá? E concatenamos aqui nessa variável, né, a estrutura do HTML que é exibida, tá? Ó. Então, esse card aqui que é exibido, ó, se você clicar aqui em elementos, tá? Ó, você consegue visualizar aqui, ó, que as tags, elas foram definidas lá no nosso script, tá? Ó, tá aqui, ó, a lista, aqui eu tenho o figure, o legend, tá? E a gente definiu todo esse HTML aqui no nosso JavaScript. E aqui a gente pegou a lista, né, aqui pelo ID, ó, moves, e adicionamos ela para a gente poder visualizar o retorno, tá? E caso a pessoa não digite um nome, né, de filme, ele vai alertar aqui uma mensagem bem simples, certo? Vamos fazer um teste aqui, ó. Se ele fizer um submit sem digitar algum nome, ele retorna aqui um alert, tá? Então, pessoal, espero que você tenha gostado, tenha entendido essa aplicação bem simples aí, tá? O AreaFlix. Você pratique. Qualquer dúvida, manda um e-mail aí, tá? Coloque nos comentários do vídeo que eu vou te dar um suporte. Espero que você tenha gostado desse treinamento de JavaScript. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí, esse treinamento aí com seu colega que está aprendendo, tá? E vamos juntos compartilhar conhecimento aí na área Dev, tá? Se inscreva no canal e te vejo no próximo treinamento. Valeu!